Paz do Senhor. Nesse vídeo eu quero falar sobre um tema bastante importante, que é sobre as promessas de Deus. Veja bem, hoje nós temos visto pessoas prometendo as promessas de Deus de formas que não coincidem com a verdadeira maneira de conquistá-las. Porque a promessa de Deus, ela é conquistada. Ela não é assim adquirida de qualquer maneira. Ela é conquistada através de um processo de obediência que é determinado pelo próprio Senhor. E a gente tem visto aí, as pessoas falando sobre o óleo das 8.000 promessas. A gente tem visto aí igrejas trabalhando com estas 8.000 promessas. Principalmente agora nesse final de ano, tem se falado sobre a unção das 8.000 promessas, que o ano de 2016 vai ser o ano das 8.000 promessas. Mas só que a gente encontra aqui um erro, a gente encontra aqui, na verdade, uma mentira. Por quê? Porque essas 8.000 promessas estão sendo prometidas de forma que não coincide com aquilo que o Senhor determinou em sua palavra. Veja bem, como que as 8.000 promessas que está sendo prometida através aí de um óleo, como que dessas 8.000 promessas, todas elas vão se cumprir na vida de uma pessoa, sendo que dentro da palavra de Deus, que contém aí cerca de 8.000 promessas, dentro dessas promessas nós encontramos promessas de salvação da alma, nós encontramos promessas de salvação de famílias inteiras, encontramos promessas de batismo com o Espírito Santo, de distribuição de dons espirituais. Dentro das 8.000 promessas da Bíblia Sagrada, nós encontramos promessa de arrebatamento da igreja, promessa de ressurreição do corpo, promessa de galardões na eternidade, promessas da volta do Senhor Jesus. Encontramos muitas promessas que não podem ser alcançadas através de um ato de fé em que uma pessoa recebe um óleo e ele passa esse óleo e acredita que agora, pronto, todas as promessas de Deus vão vir sobre a minha vida. Não é bem assim. Não é bem assim. Veja só, lá em Deuteronômio 28, o que diz o Senhor? Verso 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E por aí vai. E ele diz, olha, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Tudo bem, mas o que o Senhor diz? Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. Então, as bênçãos de Deus, elas vêm até nós, elas nos alcançam através de um ato de obediência à sua palavra. Não é eu simplesmente ir lá e adquirir um óleo. Veja bem, eu tenho aqui R$1.000 aqui. Eu tenho aqui R$1.000. Aí eu vou pegar esses R$1.000 e vou adquirir, em troca, eu vou receber o óleo das 8.000 promessas. O que é isso? Comércio. A palavra usada é semear, mas a base de um comércio é a troca. A troca é a base de todo comércio. E quando eu estou oferecendo algo em troca de outra coisa, eu estou comercializando. E comercializar um óleo que promete as 8.000 promessas é uma mentira. Por quê? Porque não tem como você alcançar as promessas de Deus se você não obedecer à sua palavra. Aí a pessoa vai e dá essa oferta. Veja bem, eu não estou sendo aqui contra a aquisição financeira de uma igreja. Jamais. As igrejas precisam, sim, adquirir dinheiro para dar continuidade aos seus trabalhos, é claro. O que eu estou aqui orientando é com relação à sabedoria para fazer o pedido, o apelo, ou a sabedoria até mesmo para ministrar a bênção de Deus. Você que está me assistindo, você que é um pastor, bispo, missionário, apóstolo, seja qual for o seu título eclesiástico, tenha sabedoria para ministrar as bênçãos de Deus para o povo. E tenha também sabedoria para fazer o pedido de ofertas para a obra do Senhor, porque a obra é do Senhor e esta obra do Senhor é santa.
E se não está tendo a sabedoria, está faltando o temor, porque a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, quando eu faço uma promessa dessa, eu estou apelando para a consciência das pessoas. E eu também estou ignorando aquelas pessoas que têm um compromisso com a palavra, que conhecem a Bíblia como ela é. E Jesus Cristo deixou bem claro que aquele que guarda as minhas palavras, este é o que me ama. Então, meu querido, você, para alcançar as promessas de Deus na sua vida, você precisa ter fé em Deus e obedecer aquilo que foi estipulado por Ele para que você alcance determinada bênção. Por exemplo, a Bíblia diz, aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará, não é bem? Então, se eu semear, se eu plantar dinheiro no reino de Deus, eu vou colher dinheiro. Você não pode esperar plantar dinheiro e colher salvação. Plantar dinheiro e colher cura de uma doença. Você não pode esperar plantar dinheiro no reino de Deus e alcançar aí a garantia da vida eterna. Não, isso não é correto. A Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Pedro, ele nos escreve aqui, na sua primeira carta, foi escrito o seguinte, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas sim com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, meu irmão, a fé no sangue de Jesus Cristo é que traz na sua vida a certeza da salvação. A fé no sacrifício de Cristo é que traz a você a cura de toda e qualquer enfermidade. Não existe uma troca. Você vai dar ali uma semente nesse valor e receber um óleo. E você vai usar esse óleo e 2016 é seu ano das 8.000 promessas. Aí você não vai ler a Bíblia, você não vai guardar a palavra, porque se você não ler a Bíblia, o que você vai guardar no seu coração? A Bíblia diz, como purificará o jovem o seu coração? Observando a palavra de Deus. A Bíblia também diz que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, meu irmão, para você alcançar as bênçãos de Deus na sua vida, você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa acreditar na palavra de Deus. E não é só isso. Já tem outras pessoas fazendo, apelando, indo mais além. Há poucos dias eu vi aí um pastor, ele colocou a Bíblia dentro de um óleo e apresentou à igreja ali aquele óleo e tirou a Bíblia de dentro do óleo e começou a torcer a palavra de Deus e dizendo aos fiéis, olha aqui, irmãos, este óleo foi consagrado nas 8.000 promessas e nós vamos ungir vocês com esse óleo neste mês de dezembro e o ano de 2016 será o ano das 8.000 promessas. Ou seja, todas as promessas da palavra de Deus virão sobre a sua vida através dessa campanha e através desse elemento que é o óleo de unção. Isso é uma mentira, irmão. Isso também é uma falta de respeito com a palavra de Deus. Essa palavra, a Bíblia Sagrada, que é a regra de fé e conduta de milhares de pessoas ao redor do mundo. Eu fazer isso com uma Bíblia, eu fazer isso com a palavra de Deus, isso é falta de temor. Isso dói o nosso coração. Isso nos deixa, a gente fica triste, é coisa séria, não é coisa de rir, é coisa para chorar, meus irmãos. Porque as pessoas estão perdendo o amor à palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo? Ninguém mais está se contentando apenas em ir à igreja e ouvir uma boa mensagem. Ninguém está se contentando mais em ir à igreja e orar ao Senhor, e buscar de Deus através da oração, e esperar. Ninguém quer esperar no Senhor. As pessoas não estão tendo mais prazer na lei do Senhor. Não querem nem meditar mais na palavra. Ninguém quer mais. A oração já não é de hoje, que as pessoas, muitas pessoas já fazem até piadinha. Quando alguém na igreja tem o costume de orar muito, eles fazem até piadinha lá, o irmão que ora demais. Porque as pessoas têm negligenciado a oração. E agora estão negligenciando a palavra de Deus. Estão trocando a palavra de Deus por atitudes de fé e atitudes impensáveis e irresponsáveis. Se fosse até algo sábio, se fosse até algo inteligente, mas isso é uma falta de respeito. Eu não posso fazer isso. E veja bem, a palavra de Deus, voltando aqui essas 8.000 promessas,
Você não pode receber as 8.000 promessas através apenas de um óleo. Não. Você pode até alcançar alguma graça de Deus através daquilo. Ah, mas o homem de Deus falou. Mas se ele fala algo que vai contra esta palavra, ele está enganando as pessoas. E ele está mentindo. E ele está procurando crescer em cima da mentira. E outra coisa, você exigir da pessoa uma semente, ou seja, se você não der a semente de R$1.000, você não vai receber o óleo. Então, você vai ficar sem as 8.000 promessas, e o seu ano de 2016 será um ano de maldição. Para quem entende, meu irmão, para quem sabe ler, um pingo é letra, um pingo no i é letra. Dá para entender. Não é coisa assim que não dá para enxergar. Mas por que muitas pessoas não entendem? Olha, porque as pessoas estão abandonando a palavra de Deus. As pessoas não querem mais conhecer a Deus. Esse tem sido o pecado dessa geração. Muitas pessoas estão cometendo esse erro. Veja mais só o que diz a palavra de Deus. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Homem de Deus, eu não estou tocando na unção de ninguém, só estou te pedindo, use a unção com sabedoria. Porque quando Deus dá unção para uma pessoa, Ele espera que essa pessoa seja sábia a usar a sua unção, a unção que Deus concedeu a ele. Não pense, Deus me ungiu, agora o que eu falar, Deus vai me honrar na terra, e se o povo acreditar, amém. Se quem não acreditar, problema é dele, não estou nem aí para essa pessoa. Isso é o quê? Irresponsabilidade para com o rebanho, para com as pessoas. Isso é fazer a obra de Deus de forma fraudulenta. E a Bíblia diz, o Senhor disse, que maldito é esta pessoa. Então, meu irmão, cuidado com o que você promete na sua igreja, cuidado com o que você prega nas suas mensagens, você que é um pregador da palavra de Deus. Veja mais, olha, o que a palavra diz lá em Oséias 4, verso 6. Isso já é um erro cotidiano, de muitos anos atrás, já acontecia com o povo de Deus. Olha só, Oséias 4 e 6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esquece da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, olha, Deus, ele é contra a pessoa que rejeita a sua palavra. Quando eu ponho a palavra de Deus de lado e começo a ministrar a bênção de Deus da forma que eu penso que tem que ser feita, do jeito que eu penso que tem que ser feito, e não procuro me enquadrar naquilo que está escrito, eu estou então negligenciando a palavra do Senhor. E Deus não se agrada disso, Deus se entristece, meu irmão, porque na história da palavra de Deus, a gente tem visto aí como que foi difícil para a palavra do Senhor chegar até nós hoje. E as pessoas estão simplesmente pondo Bíblia dentro de óleo. Aí fala, lá como que está saindo um óleo mais grosso do meio da Bíblia. Olha, isso é óbvio, porque aqui é o miolo do livro. É claro que aqui o óleo vai descer com mais quantidade. Mas aí a pessoa está movida pela emoção, e até fala, olha como que sai mais óleo do meio da Bíblia. Irmão, o importante é o que está escrito aqui. Isso que as pessoas estão fazendo aí não vai trazer a resposta que você precisa. Quero ler mais a palavra de Deus, porque o meu compromisso é com a palavra. Eu serei julgado, nós seremos julgados por esta palavra. Você pode me julgar aí agora, pelo seu pensamento, pela sua forma de pensar, mas quem me julga é a palavra de Deus. E eu estou fazendo uso da palavra de Deus. Quero ler novamente o que diz a palavra do Senhor. Olha só, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Lá no verso 23 de João 14, ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E no verso 24, ele diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E, em outra ocasião, lá em João 7, Jesus diz, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva
fluirão do seu ventre. Olha que promessa! Olha esta promessa que Jesus está fazendo aqui. Como que você pode receber ela através de uma oferta de R$1.000 ou através em troca de um óleo? Ou porque a Bíblia foi banhada em um óleo? Não tem como receber, porque Jesus disse, olha, só para quem crê em mim, como diz a Escritura. Se você não lê a palavra, se você não conhece o que está escrito aqui a respeito de Jesus, como você quer receber o poder do Espírito Santo? Ele fala, rios de água viva, é sobre o poder do Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que nele crescem, conforme a sua palavra. Vamos mais agora. O que ainda diz a palavra de Deus? Que, meus irmãos, lá em Tiago 3, verso 1, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, nós que pregamos a palavra de Deus, você, meu querido pastor, bispo, apóstolo, missionário, todos nós que ministramos a palavra de Deus ao homem, aos homens, à humanidade, nós vamos receber um mais duro juízo. Nós vamos ser julgados de forma mais pesada. Então, sejamos responsáveis, tenhamos temor a Deus, voltemos para a palavra de Deus e paremos de seguir as coisas da nossa cabeça, fábulas, invenções da nossa mente, só porque a gente acha que aquilo é legal. Não, meus irmãos. O povo precisa de conhecimento, o povo precisa ser abençoado, sim, mas o poder de Deus, ele não precisa dessas coisas para vir sobre a vida de uma pessoa. Através da oração da fé, o enfermo será curado. Através da palavra de Deus, as pessoas recebem as bênçãos do Senhor. Não é através de dinheiro, não é através de um óleo, não. Dízimos e ofertas tem que ter, e a igreja merece crescer sim, e ser abençoada financeiramente, mas de forma honesta e transparente, e fazendo o uso devido da palavra de Deus, e não iludindo as pessoas, e não fazendo mau uso da palavra de Deus. Isso é pecado, irmãos, e isso entristece o Espírito Santo. E olha só o que a Bíblia ainda vai nos dizer. Aqui, olha, 2 Timóteo, lá no capítulo de número 3, no versículo 3. 2 Timóteo 4 e 3, me desculpe. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra o teu ministério. Então, olha, a Bíblia já deixa bem claro, o apóstolo Paulo disse a Timóteo que esse tempo chegaria. Talvez você que me ouve agora, você não está gostando do que eu estou falando. Por quê? Você está acostumado com essas coisas. E você, sem perceber, rejeita a palavra de Deus como ela é, para viver segundo aí o pensamento das pessoas, aqui que eles estão falando. Você está negligenciando a verdade e se desviando dela. Olha, você está se amontoando para si doutores conforme os seus próprios interesses. Então, mais uma vez, a palavra de Deus nos adverte para que nós não deixemos a palavra do Senhor para viver a fé de forma irresponsável. Olha só, ainda aqui em Timóteo, quantas referências, olha, lá em 2 Timóteo 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha como a palavra de Deus é importante. O conhecimento da palavra de Deus, ela nos torna sábio para a salvação. E há uma outra passagem aqui em que o apóstolo Paulo diz ao jovem Timóteo, lá no capítulo 4, verso 15, medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Sabe o que está acontecendo com muitos pastores, bispos e apóstolos e missionários? Eles não estão tendo um compromisso com a palavra.
e eles estão pregando e, sem perceber, estão condenando a si mesmo e trazendo a condenação para aqueles que o ouvem. E Jesus Cristo deixou bem claro que ele disse, olha, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos viriam em seu nome. Jesus falou que chegaria este tempo. Lá em Mateus 24, 23, ele diz, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito quando falarem isto, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Eu desconfio de um ministério quando ele me afasta da palavra de Deus. Ah, mas eu estou tendo tantas experiências, mas você tem se aproximado de Deus? Porque as suas experiências têm que te levar até Deus. Você não pode viver apenas à base dessas coisas. Você não pode acreditar que você vai dar lá R$1.000. Ah, e se eu não tiver esse dinheiro? E se eu não tiver? Você vai ser abençoado da mesma forma. Não se deixe enganar. Tem gente que se engana nessa hora. Ele pensa, nossa, eu não vou ter o óleo das 8.000 promessas. E ele não conhece a Bíblia. E muitas vezes até conhece. Nasceu em um lar cristão. É até um conhecedor da palavra de Deus. Mas ele acaba se confundindo. Então você que está fazendo esse trabalho, se Deus tem te usado, meu irmão, peça ao Senhor sabedoria. Não vá prometendo às pessoas aquilo que a palavra de Deus não promete. E algo interessante para a nossa meditação, para encerrar esse vídeo. Por que antigamente muitos milagres aconteciam nos tempos dos apóstolos? Por que até algumas gerações atrás grandes sinais e prodígios aconteciam nas igrejas, principalmente nessas igrejas mais tradicionais que nós temos até hoje, aí, essas igrejas mais antigas? Por que no início acontecia tantas bênçãos de Deus e não precisava dessas coisas? Não precisava. Era apenas a fé em Jesus Cristo. E grandes milagres aconteciam nos tempos dos apóstolos e até algumas gerações atrás, na época dos nossos avós, quem sabe, você que está me ouvindo. Então, por que hoje tem que ser diferente? Por que hoje, para Deus operar, tem que ter isso? O que está acontecendo? É Deus que está mudando a sua palavra? Ou é o homem que está mudando a palavra de Deus? Que Jesus te abençoe e que Ele abra os teus olhos, porque senão nós vamos voltar àquele tempo em que multidões eram enganadas pela igreja romana a fazerem coisas que não estavam na palavra de Deus e por não conhecerem a Bíblia. Naquele tempo eles não tinham acesso à Bíblia. No século XIV, XV, XVI, as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Não tinham. E por isso elas eram enganadas. Mas hoje as pessoas estão se deixando levar e a palavra de Deus está empoeirando no cantinho lá do escaninho da casa dela. Então, meu irmão, cuidado para a gente não voltar naquele tempo em que os líderes da igreja diziam: se vocês subirem até o alto dessa escada, depois de deixar uma oferta aqui no gasofilácio, vocês alcançarão a salvação da alma de seus entes queridos e até mesmo das suas almas quando vocês tiverem que passar dessa para a vida. Que um dia vão estar fazendo aí a campanha da escada de Jacó. Se você subir até lá em cima, a sua vida será transformada, você será abençoado e tudo vai mudar. E aí a pessoa multidões vão começar a subir aquela escada, acreditando naquilo. E a Bíblia? E a palavra de Deus? E a fé? Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Mas ele também deixou claro: ide e ensinai as nações. Ensinar as nações, ensinar, fazer as coisas da forma correta. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e que você possa ter um ano de 2016 repleto das bênçãos de Deus pela fé no sangue de Jesus Cristo e pela obediência à palavra de Deus. Leia a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus.